Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, que o amor de Cristo esteja no seu coração, que a paz que excede todo o entendimento esteja sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Meus queridos, nós estamos no segundo vídeo da série Batismo no Espírito Santo e nós vamos estudar nessa segunda aula sobre quem é o Espírito Santo. Nós vimos na aula passada que o Espírito Santo é Deus. Nós vimos que o Espírito Santo ele tem eternidade, que o Espírito Santo ele é um com o Pai e com o Filho, ele é um. 1 João capítulo 5, versículo 7. Nós vimos que o Espírito Santo é onisciente, que ele é onipresente, que ele é onipotente, que ele é o inspirador das Escrituras Sagradas. E nessa segunda aula nós vamos ver também que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Repita isso comigo. Diga: o Espírito Santo é uma pessoa. Exatamente. O Espírito Santo não é fogo. Fogo o representa. O Espírito Santo não é água. A água o representa. O Espírito Santo não é manto. O Espírito Santo ele não é azeite. O Espírito Santo não é chuva. Isso pode até o representar, mas o Espírito Santo ele é uma pessoa divina. Ele é a terceira pessoa da divindade. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. E como pessoa, o Espírito Santo ele tem vontade. Exatamente. Eu tenho vontades. Você tem vontades. O Espírito Santo como pessoa, não estou dizendo que ele é humano, ele é uma pessoa divina. E como o Pai tem vontades, o Filho tem vontade. Lembra da oração que Jesus ensinou? Que seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O Pai tem vontade, o Filho tem vontade, o Espírito também tem vontade. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz. Como lhe apraz. Como lhe apraz. Ok? É vontade dele. Paulo está falando aqui dos dons espirituais. Ele dá os dons espirituais segundo a vontade dele. E a vontade do Espírito é boa. A vontade do Espírito é perfeita. A vontade do Espírito é agradável. Boa coisa é estar no centro da vontade do Espírito Santo. O Espírito Santo, como pessoa, ele tem vontade. Meu irmão, leia a palavra, medita na palavra, ore, jejue e descubra a vontade ministerial do Espírito Santo para você. Você está aqui nessa série para conhecer mais do Espírito Santo, mas a maioria das pessoas que estão assistindo esses vídeos, eles querem saber mais de batismo no Espírito Santo e principalmente ser batizado no Espírito Santo mesmo. É uma das vontades do Espírito Santo para você que é crente, para você que é salvo. Uma das vontades do Espírito é que você seja batizado. É que você seja usado com os dons espirituais, mas que também você evidencie o fruto do Espírito na sua vida diária, porque não adianta nada o Espírito encher você de poder e graça, de unção, de autoridade, e você não testemunhar, não ter caráter, não ter a demonstração do caráter de Cristo na sua vida. Isso demonstra que você não nasceu de novo. Se você não nasceu de novo, batismo do Espírito Santo não se aplica a você. Porque o batismo no Espírito Santo é para quem está salvo, para quem já aceitou Jesus. Batismo no Espírito Santo é para quem já nasceu de novo. Ok? Então, entenda, o Espírito Santo tem vontade. Então, descubra a vontade do Espírito Santo para a sua vida. Como é que eu vou fazer isso, irmão Adriano? Palavra de Deus. Leia a Bíblia Sagrada. Leia os Evangelhos. Leia Atos. Leia as Epístolas Paulinas. Leia as Epístolas Gerais.
leia o livro de Apocalipse, vai para o Antigo Testamento, leia lá o Pentateuco, leia os livros históricos, leia os livros poéticos, vai lendo, leia os profetas maiores, os profetas menores, leia, gaste tempo com as escrituras sagradas e você descobrirá a vontade do Espírito Santo para a sua vida como cristão, como servo de Deus, como um santo nessa terra, ok? Então, primeiro, o Espírito Santo como pessoa, ele tem vontade. Em segundo lugar, ainda na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, aos crentes em Corinto, capítulo 2, versículo 11, nos diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. O Espírito Santo, assim como eu e você tem conhecimento, não tem? Você conhece algumas coisas. Por exemplo, se eu perguntar para você o que é isso aqui, você vai dizer que isso aqui é um caderno, não é verdade? Se eu perguntar para você o que é isso aqui, você vai dizer que é um tecido. Se eu perguntar para você o que é isso aqui, você vai dizer que é Bíblia, ok? Se eu perguntar para você o que é isso aqui, você vai dizer é papel. Então você conhece, não conhece todas as coisas, mas você conhece algumas coisas, muitas coisas. Eu conheço muitas coisas. O Espírito Santo também conhece, só que o conhecimento dele é ilimitado, ok? Mas como pessoa, estou provando que ele é uma pessoa. Quem conhece é pessoa. Se eu vier bem aqui para essa cortina aqui bonita aqui que está aqui, essa cortina branca e azul, e eu perguntasse para ela, vamos fazer um teste? Vamos ver se essa cortina conhece alguma coisa? Cortina, o que é isso aqui? Ela não respondeu, porque ela não conhece. Isso aqui é um objeto inanimado. O Espírito Santo não é objeto, meu irmão. O Espírito Santo não é fogo, o Espírito Santo não é vento, o Espírito Santo não é pomba. O Espírito Santo é uma pessoa, e como pessoa ele conhece, ele tem conhecimento ilimitado, o que nós chamamos na teologia de onisciência. Nós já estudamos isso no vídeo anterior. Volte lá, assista o vídeo anterior que você vai entender o que eu estou falando. Espírito Santo também, ele como pessoa, ele tem sentimentos, exatamente. O Espírito tem sentimento. Quando você abre a carta de Paulo aos crentes que estavam na cidade de Éfeso, capítulo 4, versículo de número 30, diz assim a palavra do Senhor: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, é possível que nós o deixemos triste. Com o quê? Pecado. Pecado é o que nos afasta de Deus. Pecado é o que nos condena. Nós somos condenados por causa do pecado. Toda vez que erramos o alvo, toda vez que nos afastamos de Deus, entristecemos o Espírito. Porque a vontade do Espírito é que a gente esteja sempre caminhando para o nosso alvo. E o nosso alvo é Cristo Jesus. Então toda vez quando a gente peca, que a gente se desvia desse alvo, nós entristecemos o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, e como pessoa ele tem sentimento. Tristeza é sentimento, mas o Espírito Santo também se alegra. O Espírito Santo se alegra quando você pega a sua Bíblia e estuda ela. O Espírito Santo se alegra quando você dobra o joelho e diz: Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo na minha vida. Eu preciso do Senhor. Quando você reconhece quem você é, quando você se humilha na presença do Deus Todo-Poderoso, o Espírito se alegra. E a Bíblia diz que quem se humilhar será exaltado. O Espírito Santo se alegra quando você vai evangelizar, quando você vai falar de Deus para alguém, quando você vai revelar o plano da salvação às pessoas perdidas no mundo. O Espírito Santo, ele tem sentimentos. O Espírito Santo sente. O Espírito Santo não é uma parede. O Espírito Santo não é uma pedra. O Espírito Santo não é insensível. O apóstolo Paulo diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Meu irmão, o Espírito Santo tem sentimentos.
Então que você saiba agradar o Espírito Santo, louvá-lo, adorá-lo da maneira como ele merece ser louvado, adorado, honrado, magnificado. O Espírito Santo, vamos dar um exemplo aqui de sentimento. Romanos, capítulo de número 15, versículo de número 30. Romanos, capítulo 15, versículo de número 30. Vamos ler o que está bem aqui escrito aqui na palavra de Deus. Versículo 30 diz assim, ó: Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito. Repita comigo, diz assim: pelo amor do Espírito. Que coisa grandiosa, que coisa bela. O Espírito Santo ama. Meu irmão, o Espírito Santo ama você. Mas você pode dizer assim: mas irmão, eu sou um pecador miserável. O Espírito ama você. A essência do Espírito é santidade. O Espírito é santo. Por isso, Espírito Santo. Espírito é santo. Mas o Espírito também é amor. O Espírito ama você. Por isso que o Espírito, ele guia você para a verdade, guia você para o caminho certo. É por isso que o Espírito Santo, antes de você se converter, antes de eu me converter, eu ouvia a palavra de Deus e ele vinha e dizia: é verdade o que ele está dizendo, tu precisa aceitar Jesus, tu precisa te converter. Tu precisa deixar esse mundo de pecado e ir para os pés de Cristo. É por isso que ele faz isso. É ele que nos convence do pecado. É por que ele nos convence do pecado? Porque ele nos ama. E por nos amar, ele não nos abandona. E como ele não nos abandona, nós triunfamos sobre todas as coisas em o nome de Jesus. Agora não caia nesse negócio de abandonar o Espírito Santo e pensar que ele vai estar com você. A Bíblia diz que o que faz separação entre nós e Deus, entre nós e a divindade, é o pecado. Toda vez que você peca, nós lemos nas Escrituras, Efésios capítulo 4, versículo 30, nós entristecemos o Espírito Santo. E o apóstolo diz: não entristeçais o Espírito Santo, porque ele é o selo da redenção de Deus sobre as vossas vidas. Então, meus irmãos, o Espírito Santo, ele ama. O Espírito Santo ama você, meu irmão. Não se preocupe. Estou falando com pessoas talvez que já foram muito machucadas nessa vida. Foram machucadas pelo mundo, já foram machucadas pela sua família. Já ouviu pessoas dizendo: eu não te amo, nunca te amei. Mas o Espírito Santo ama você. O Espírito Santo, ele te ama. Então sinta o amor do Espírito na sua vida. Sinta o amor do Espírito Santo envolver você. Sinta o Espírito Santo inundar você no amor dele. Sinta o Espírito Santo tocando você com o amor dele. Ele é amor. O Espírito Santo ama. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos agora para João, capítulo 14, versículo de número 26. João capítulo 14, versículo 26, diz assim, nós estamos vendo que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ok? Nós vamos ver que como pessoa, o Espírito Santo também ensina. João capítulo 14, versículo 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. O Espírito Santo é quem ensina. O Espírito Santo é quem instrui. O Espírito Santo é quem guia. O Espírito ensina para você o que eu não posso ensinar. O Espírito ensina. E além do Espírito ensinar, ou o Espírito mesmo ensinar, o Espírito usa pessoas para ensinar. E é por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui como um instrumento do Espírito Santo para ensinar você que o Espírito Santo é Deus, que o Espírito Santo é uma pessoa. E como pessoa, o Espírito Santo ele tem vontade. Como pessoa, o Espírito Santo tem sentimento.
Como pessoa, o Espírito Santo ele ensina. Então seja um aluno do Espírito Santo. Diga para o Espírito, me ensina, Espírito Santo, porque eu não conheço, eu não tenho sabedoria, eu preciso que tu me instrua, eu preciso da tua instrução, e você verá grandes coisas acontecerem na tua vida, meu irmão, para a glória de Deus. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 7. Ora, se o Espírito ele tem características de uma pessoa e o Espírito é uma pessoa, capítulo 2, versículo 7 de Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele fala, que coisa grandiosa, que coisa poderosa. Algumas pessoas pensam que o Deus está alheio à situação humana. Deus fala nos dias de hoje. É verdade que existem nos dias de hoje muitos falsos profetas. É verdade que existem nos dias de hoje muitas pessoas falsas, que pregam falso evangelho, que são falsos profetas, que pregam uma palavra enganosa, que busca só enganar as pessoas e desviar as pessoas do caminho da verdade. Mas o Espírito Santo não engana ninguém. O Espírito Santo fala e Ele mesmo dá o discernimento para o seu povo. Ele mesmo dá discernimento para a sua igreja. O Espírito Santo fala, meu irmão. O Espírito Santo usa pessoas para falar e Ele mesmo fala. Fala quem? Fala o nosso espírito, fala a nossa alma, fala o nosso coração, fala o nosso intelecto. E o Espírito de Deus fala. Como pessoa, o Espírito Santo fala. O que ele está falando aqui para a igreja em Éfeso? Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O Espírito Santo fala coisas grandiosas. E o Espírito Santo sempre vai falar em conformidade com a palavra de Deus. Se tem uma coisa para tu descobrir se é o Espírito Santo que está falando ou não, prove essa fala que você ouviu, prove essa profecia que você ouviu pelas Escrituras Sagradas. Ela contraria algum ensino das Escrituras? Contrariou, bateu de frente bem com isso aqui. Então descarta que isso aí não é palavra do Espírito Santo para a tua vida. Agora, se a palavra está em acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, com a revelação de Deus, então, meu irmão, é o Espírito Santo que está falando contigo. Levante a mão, adore a Ele, glorifique a Ele, porque Ele está fazendo com que você tenha experiências grandiosas para a glória do nome de Jesus de Nazaré. Atos, capítulo de número 13. Você está vendo que o Espírito tem vontade, o Espírito tem conhecimento, o Espírito tem sentimento, o Espírito ensina, o Espírito fala, o Espírito também envia. Exatamente, o Espírito envia. Versículo 4, Atos capítulo 13, versículo 4. Enviados, pois, pelo Espírito. O Espírito Santo envia. A Bíblia diz que o Espírito Santo enviou Jesus, depois de ele ser batizado por João Batista, ao deserto para ser tentado pelo diabo, mas não deixou Jesus sozinho no deserto. Aqui ele está dizendo que o Espírito Santo enviou Barnabé e Saulo para a obra missionária. Ele chama, ele comissiona, ele prepara e ele envia. O Espírito Santo envia. Se você tem um ministério, não se preocupe, Ele vai enviar você. Ele fará você chegar lá, se disponha, esteja no centro da vontade dEle. Ele que envia, é Ele que capacita os que não são capacitados. É Ele mesmo, a obra é tudo dEle, é Ele que está na direção da obra. Glorificado seja o Espírito Santo de Deus. Então agora nós vamos para Romanos, capítulo de número 8, e nós vamos descobrir aqui algumas coisas que o Espírito Santo ele faz na vida daqueles que já aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Olha, se você não deu um glória a Deus com isso aqui que eu vou lhe falar, meu irmão, vamos ver algumas das operações do Espírito Santo na vida do crente. Vamos lá, Romanos capítulo 8, versículo de número 9. Primeira operação, Romanos capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Primeiro, o Espírito Santo habita no crente. Aceitou Jesus,
mudou de vida, nasceu de novo, você é a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo habita no crente. Romanos capítulo 8, versículo de número 6. Porque o penhor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. O Espírito nos inclina para a vida e para a paz. É por isso que nós somos pacíficos. É por isso que nós somos a favor da vida. É por isso que nós guerreamos na esfera espiritual. É por isso que nós somos guerreiros espirituais. Mas nós cremos, nós acreditamos que Deus, Ele fará coisas grandiosas através da sua igreja. Porque o Espírito de Deus, Ele inclina os salvos para a paz. Ele inclina os salvos para a vida. É por isso que somos contra aborto. É por isso que somos contra a liberação de drogas. É por isso que somos contra assassinato. É por isso que somos contra suicídio. Porque nós somos a favor da vida. O Espírito nos inclina para a vida e principalmente para a vida eterna com Deus. Agora vamos lá no versículo de número 14. Romanos 8, versículo de número 14. A Bíblia nos diz assim, ó. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então Ele nos guia como filhos de Deus. Ele guiou Jesus, da mesma forma Ele nos guia. Nos guia sim, passaremos por luta, passaremos por desertos, passaremos por tribulações, passaremos por provação, irmão, passaremos por provação, mas nós seremos vitoriosos em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque quem está nos guiando é o Espírito Santo de Deus. Receba essa palavra. É Ele quem nos guia. É o Espírito de Deus. Louvado seja Ele. Vamos lá agora para os versículos 16 e 17. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O Espírito testifica em nós que nós somos filhos de Deus, que nós somos herdeiros de Deus. Nós somos herdeiros, somos filhos, e quem nos dá essa certeza é o Espírito Santo de Deus. Esse negócio de dizer... Não dá para saber se eu sou salvo ou não, só se você não tem o testemunho do Espírito Santo na sua vida. Agora, se ele habita em você, se o Espírito Santo habita na sua vida, ele lhe dá certeza, ele testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus. E ora, se o Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus, isso significa que eu estou salvo. Concorda comigo? Se ele testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus e que eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, significa dizer que eu sou salvo. Agora, se eu não estou tendo mais essa certeza, eu preciso verificar o que está errado na minha vida e voltar a viver aos pés da cruz de Cristo Jesus. Versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo intercede por nós. O Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Eu sou fraco demais, eu não dou conta de fazer isso, eu não dou conta de orar, eu não dou conta de pregar, eu tenho um ministério, mas eu não dou conta de executá-lo. Meu irmão, o Espírito Santo é que nos ajuda a fazer isso. Ele assiste-nos nas nossas fraquezas. Não tenho força de vencer a tentação, Ele te dá força. Não tenho força de vencer essa luta, Ele te dá força para você vencer. É o Espírito que assiste-nos em nossa fraqueza. Para terminar esse vídeo, para terminar esse segundo vídeo dessa série maravilhosa, eu quero dizer para vocês mais 4 coisas que o Espírito Santo faz na vida de quem é salvo. Primeiro, a regeneração.
A regeneração, ela é operada pelo Espírito Santo. João capítulo 3, nascer de novo, ser gerado de novo, uma nova criatura, tudo nele se renova, tudo novo. É o Espírito Santo que faz isso, faz nós sermos gerados de novo. Gerado da carne? Não. Gerado do pecado? Não. Gerado de quê? Gerados do Espírito. Então, se nós somos gerados do Espírito, nós vivemos de acordo com o Espírito, nós vivemos em conformidades com o Espírito, de acordo com a palavra de Deus. Então o Espírito opera em nós regeneração. Para que o Espírito opere em nós regeneração, é necessário que nós aceitemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Segundo lugar, o Espírito Santo opera em nós também a santificação, que é o processo de vida cristã, é o processo de você ir tirando tudo aquilo que não é da vontade de Deus que tenha na sua vida. Todo o pecado ele vai sendo retirado, é o processo de purificação, é o processo de separação do que é impuro, e o Espírito Santo vai fazendo isso na sua vida até você ser um varão perfeito. E quando é que isso vai acontecer? Na glorificação, que também é operada pelo Espírito de Deus. Mas também tem algo que é operado pelo Espírito de Deus, que é a justificação. A justificação, ela é quando o Espírito nos justifica pelo sangue de Jesus. Então nós não podemos ser acusados pelo diabo de sermos dignos do juízo de Deus, porque agora nós somos justificados pelo sangue de Jesus através do Espírito Santo. Então nós somos justos. O juízo de Deus sobre o pecado, ele não vem mais sobre nós, porque nós somos justificados. Agora nós somos uma nova criatura, nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus, nós somos co-herdeiros de Cristo. Então, meus irmãos, foi muito bom estar com você nesses 2 vídeos dessa série, onde nós falamos do Espírito Santo. No próximo vídeo nós já vamos falar sobre o que é batismo no Espírito Santo. Eu espero que você aprenda sobre isso, busque batismo no Espírito Santo e que Deus ele nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Até a próxima em nome de Jesus.